O ônibus freou bruscamente na estrada de terra, fazendo o corpo de Catarina balançar para frente antes que ela conseguisse se segurar no banco da frente. O coração dela batia tão forte que parecia impossível que ninguém dentro do veículo estivesse ouvindo aquele som desesperado ecoando em seu peito. Fazia apenas algumas horas que ela havia fugido, mas a sensação era de que tinha deixado para trás uma vida inteira. Ainda conseguia sentir a dor no pulso onde André havia apertado com força. Os dedos dele cravados em sua pele enquanto gritava que ela não tinha direito de sair sozinha. Não tinha direito de conversar com ninguém, não tinha direito de viver sem a permissão dele. Durante muito tempo, Catarina tentou acreditar que aquilo era apenas um momento ruim no relacionamento. Tentou convencer a si mesma de que o amor poderia consertar o temperamento explosivo dele. Mas o amor nunca consertou nada. Pelo contrário, parecia apenas dar mais poder a ele. Naquela noite, quando André quebrou o celular dela contra a parede e disse com uma calma assustadora que, se um dia ela tentasse deixá-lo, ele iria atrás dela em qualquer lugar, Catarina finalmente entendeu que precisava fugir. Não planejou nada. Pegou uma mochila pequena, colocou algumas roupas, documentos e saiu pela porta, sem olhar para trás. Caminhou até a rodoviária com as pernas tremendo e entrou no primeiro ônibus que estava prestes a partir. Nem conferiu o destino, só queria a distância. Agora, enquanto a paisagem escura passava pela janela, Catarina percebeu que não fazia ideia de onde estava indo. As luzes da cidade tinham desaparecido há muito tempo, substituídas por campos extensos e árvores silenciosas que se recortavam contra o céu da madrugada. O motorista pigarreou e anunciou com voz cansada: última parada, Fazenda dos Milagres. Catarina levantou o olhar, confusa. Fazenda, aquilo definitivamente não fazia parte de plano nenhum. Mas quando o ônibus finalmente parou diante de uma grande porteira de madeira iluminada por um único poste antigo, algo dentro dela sussurrou que talvez o destino estivesse conduzindo seus passos. Antes de continuar essa história cheia de reviravoltas, já se inscreva no canal, porque aqui você encontra histórias emocionantes que mostram como o destino pode transformar completamente a vida de alguém quando menos se espera. Catarina desceu do ônibus com passos hesitantes, sentindo o ar frio da madrugada tocar seu rosto. O silêncio do lugar era profundo, quase solene. À sua frente, um grande letreiro de madeira trazia um nome da propriedade gravado em letras fortes: Fazenda dos Milagres, propriedade de Valentim. Albuquerque, ao longe era possível ver a silhueta de uma casa enorme, iluminada por algumas luzes que brilhavam no escuro como pequenos faróis. Catarina segurou firme a mochila contra o peito e caminhou até a porteira, sem imaginar que aquele lugar escondia histórias de dor, de perda, e talvez, pela primeira vez em muito tempo, uma chance inesperada de recomeço. O que ela não sabia era que, dentro daquela fazenda gigantesca, vivia um homem que também carregava cicatrizes profundas, um homem que havia jurado nunca mais abrir o coração para ninguém. Catarina ainda estava parada diante da porteira, tentando decidir se deveria bater ou simplesmente voltar pela estrada e procurar outro lugar para ir, quando ouviu o barulho distante de um motor se aproximando. Faróis surgiram na curva da estrada interna da fazenda, iluminando a poeira que se levantava no ar. Instintivamente, ela deu um passo para trás, insegura. O carro parou alguns metros adiante e um homem mais velho desceu do banco do motorista. Usava chapéu de palha e uma camisa simples, mas limpa, típica de quem passava os dias trabalhando no campo. Ele observou Catarina por alguns segundos, claramente surpreso ao ver uma jovem sozinha ali àquela hora da madrugada. — Você está perdida, moça? Perguntou com uma voz calma, embora cautelosa. Catarina respirou fundo antes de responder. Não queria contar sua história para um estranho, mas também não tinha para onde ir. Explicou apenas que havia descido do ônibus por engano e que estava procurando algum lugar para passar a noite. O homem coçou a barba grisalha e olhou para a estrada vazia atrás dela, como se confirmasse que realmente não havia mais ninguém por perto. Essa aqui é a Fazenda dos Milagres, propriedade do seu Valentim Albuquerque, mas ele não costuma gostar ali de estranhos aparecendo por aqui assim. Catarina sentiu o estômago apertar. Talvez tivesse cometido um erro ao descer ali. Antes que pudesse dizer que iria embora, porém, um som inesperado cortou o silêncio da madrugada.
Era o riso de uma criança. Catarina virou o rosto na direção da casa grande e viu uma pequena figura correndo pela varanda iluminada, seguida por uma mulher que parecia tentar alcançá-la. Clara, volta aqui, menina! Gritou a mulher. A menina, que não devia ter mais de 5 anos, parou de correr e olhou na direção do portão, curiosa com a presença da desconhecida. Mesmo à distância, Catarina conseguiu perceber os cabelos claros da criança balançando enquanto ela inclinava a cabeça com curiosidade. Em poucos segundos, Clara escapou da mulher e correu em direção ao portão como se a chegada de uma estranha no meio da madrugada fosse a coisa mais interessante que poderia acontecer naquela noite. Menina, não corre assim! Reclamou a mulher atrás dela, mas Clara já estava perto da porteira, observando Catarina com olhos grandes e curiosos. Você é uma princesa perdida? Perguntou a menina com a seriedade inocente de quem acredita completamente na própria pergunta. Catarina não conseguiu evitar um pequeno sorriso, o primeiro sorriso sincero desde que havia fugido de casa. Não, acho que sou só alguém que pegou o ônibus errado, respondeu com suavidade. Clara abriu um sorriso largo, como se aquilo fosse a coisa mais divertida do mundo. O homem ao lado de Catarina suspirou e disse em tom resignado: Pronto, agora a menina já gostou de você. A mulher finalmente alcançou Clara e segurou sua mão claramente constrangida. Desculpe. Ela é curiosa demais. Catarina balançou a cabeça, ainda olhando para a menina. Havia algo naquele olhar infantil, tão puro e cheio de vida, que fez o peso dentro do peito dela diminuir um pouco. O que Catarina não sabia era que aquela pequena menina, que acabara de com Hekla por acaso no portão da fazenda, estava prestes a mudar completamente o rumo da sua vida, e também o coração fechado de um homem que ainda não tinha aparecido ali, mas que observava tudo de longe, parado na varanda da casa grande. Valentim Albuquerque tinha visto a cena inteira, e não tirava os olhos da jovem desconhecida parada diante da porteira do alto da varanda da casa principal. Valentim Albuquerque observava a cena em silêncio, com os braços cruzados sobre o peito largo. A luz amarelada da varanda desenhava sombras duras em seu rosto sério, marcado por anos de trabalho no campo e por algo ainda mais pesado que o sol e a poeira. O luto que nunca o abandonara completamente. Valentim era conhecido em toda a região como um homem justo, mas distante, dono de uma das maiores propriedades da região, respeitado por funcionários e vizinhos. Ele raramente deixava alguém se aproximar demais de sua vida pessoal. Depois da morte da esposa, 5 anos atrás, ele havia se fechado como uma porta trancada por dentro. Catarina não fazia ideia de que aquele homem alto, de olhar intenso e expressão contida, estava analisando cada movimento seu desde o momento em que desceu do ônibus. Lá de cima, ele viu quando Clara correu até o portão e sentiu um leve aperto no peito, uma mistura de preocupação e algo que ele evitava sentir. Esperança de ver a filha sorrindo daquele jeito novamente. Clara tinha apenas 5 anos, mas já carregava a ausência da mãe como um silêncio dentro de casa. Muitas babás tinham passado por ali desde então. Nenhuma permanecera muito tempo. Algumas não suportavam o isolamento da fazenda, outras não conseguiam criar vínculo com a menina. E havia também aquelas que simplesmente não se adaptavam ao jeito reservado de Valentim. Ele observou Catarina conversar com Clara por alguns segundos e percebeu algo diferente na maneira como a jovem se abaixou levemente para falar com a menina, olhando diretamente em seus olhos, como se estivesse tratando Clara como uma pessoa de verdade e não apenas como uma criança qualquer. Aquilo chamou sua atenção. Enquanto isso, perto da porteira, Clara ainda olhava Catarina com curiosidade. Você tem fome? Perguntou a menina de repente, como se aquela fosse a pergunta mais importante do mundo naquele momento. Catarina hesitou antes de responder. A verdade era que não comia nada desde o início da tarde, mas não queria parecer inconveniente. Antes que ela pudesse responder, o homem que havia parado o carro, seu Antônio, capataz antigo da fazenda, menos coçou a cabeça e disse: Olha, moça, essa estrada é longa e não tem pousada por perto. Se quiser, pode falar com o patrão. Mas ele que decide. Catarina sentiu um frio na barriga. Pedir ajuda a um desconhecido sempre trazia riscos. E depois de tudo que havia vivido com André, confiar em alguém parecia ainda mais difícil. Mesmo assim, não tinha muitas opções. Nesse momento, passos firmes ecoaram na varanda de madeira da casa grande. Clara levantou o rosto imediatamente, reconhecendo o som.
Papai! Gritou com alegria. Catarina virou o olhar na mesma direção e viu quando um homem alto começou a descer os degraus da varanda com passos calmos, mas seguros. A luz da casa iluminou seu rosto por alguns segundos, revelando olhos escuros, atentos e uma expressão séria que parecia analisar tudo ao redor com cautela. Valentim caminhou até a porteira e parou a poucos metros de Catarina. O silêncio que se formou naquele instante parecia pesado. Ele olhou primeiro para Clara, depois para Catarina. Quem é você? Perguntou com voz grave, sem agressividade, mas também sem qualquer sinal de intimidade. Catarina sentiu o coração acelerar novamente. Aquela simples pergunta parecia carregar muito mais do que curiosidade. Respirando fundo, ela respondeu com sinceridade. Meu nome é Catarina. E eu acho que estou completamente perdida. Valentim manteve os olhos fixos nela por alguns segundos que pareceram longos demais. Então, por fim, disse algo que nenhum dos dois imaginava que poderia mudar tantas coisas dali para frente. Então, é melhor entrar, porque essa estrada não é lugar seguro para ficar sozinha durante a noite. Na manhã seguinte, Catarina acordou com o som distante de galos cantando e o cheiro de café fresco que vinha da cozinha da casa grande. Por alguns segundos ela ficou parada olhando para o teto simples do quarto onde havia dormido, tentando lembrar onde estava. Então a memória da noite anterior voltou com força. A estrada escura, o portão da fazenda, a pequena Clara correndo até ela e o olhar intenso de Valentim Albuquerque. Catarina sentou devagar na cama, ainda insegura sobre o que deveria fazer. Não queria causar problemas, nem parecer uma intrusa naquele lugar que claramente funcionava com suas próprias regras. Mas quando abriu a porta do quarto, encontrou Clara sentada no corredor, abraçada a um pequeno coelho de pelúcia. A menina levantou o rosto imediatamente e abriu um sorriso enorme. Eu sabia que você não tinha ido embora, disse com alegria sincera. Catarina riu baixinho e se agachou na frente dela. Eu pensei em ir, mas acho que ainda estou meio perdida. Clara segurou a mão dela com naturalidade, como se já fossem amigas antigas. Então você pode ficar comigo. Eu precisava mesmo de uma nova babá. A naturalidade da criança fez Catarina ficar surpresa. Foi nesse momento que Dona Turiza, a governanta da casa, apareceu no corredor explicando que Clara tinha razão. Valentim havia decidido oferecer um emprego temporário para Catarina como babá da menina. Seu Valentim disse que você pode ficar por enquanto. Pelo menos até decidir para onde quer ir, explicou a mulher. Catarina sentiu um misto de alívio e incredulidade. Era como se o destino tivesse colocado um abrigo inesperado em seu caminho, no momento em que ela mais precisava. Nos dias seguintes, Catarina descobriu que a Fazenda dos Milagres era ainda maior do que parecia. Havia pastos enormes, estábulos, plantações e dezenas de funcionários que trabalhavam ali diariamente. Mas o lugar mais importante para ela acabou sendo a pequena varanda onde Clara gostava de brincar todas as tardes. A menina parecia ter uma energia infinita e um coração carente de atenção. Catarina logo percebeu que Clara não sentia apenas falta da mãe. Ela também sentia falta do pai. Valentim estava sempre ocupado com o trabalho da fazenda, aparecendo apenas em alguns momentos do dia. Mesmo assim, Catarina começou a notar algo curioso sempre que passava pelo pátio ou pela varanda. Ela sentia o olhar dele acompanhando seus movimentos por alguns segundos a mais do que seria necessário. No começo pensou que era apenas impressão, mas com o passar dos dias ficou claro que Valentim estava observando mais do que apenas o trabalho dela com Clara certa tarde. Enquanto Clara corria pelo jardim tentando pegar borboletas, Valentim se aproximou pela primeira vez para conversar com Catarina de forma mais direta. Minha filha gosta de você, disse ele simplesmente. Catarina sorriu, olhando para a menina ao longe. Ela é fácil de gostar. Valentim ficou em silêncio por um instante, como se pensasse em algo mais profundo do que aquelas palavras simples. Então acrescentou, no sábado vai ter uma festa aqui na fazenda. É tradição da região. Música, comida, gente das propriedades vizinhas. Catarina assentiu educadamente, imaginando que aquilo não tinha muito a ver com ela. Mas então Valentim completou. Você deveria ir. Catarina levantou o olhar surpresa. Ela não fazia ideia de que aquela festa seria o começo de algo que mudaria completamente a relação entre os dois. E também o ponto
onde sentimentos que estavam começando a nascer se tornariam impossíveis de ignorar. O sábado chegou trazendo uma movimentação incomum para a Fazenda dos Milagres. Desde cedo, caminhonetes começaram a chegar levantando poeira na estrada, trazendo famílias das propriedades vizinhas, amigos antigos de Valentim e trabalhadores da região que participavam todos os anos daquela festa tradicional. Lanternas foram penduradas entre as árvores próximas ao celeiro. Mesas grandes foram montadas com comida caseira e no centro do pátio, uma pequena banda já afinava os instrumentos enquanto o cheiro de carne assando no fogo se espalhava pelo ar da noite. Catarina observava tudo da varanda com Clara ao seu lado, impressionada com o tamanho da reunião. Não esperava que um lugar aparentemente tão isolado pudesse reunir tanta gente. Clara segurava sua mão com entusiasmo. Essa é a melhor festa do ano, disse a menina animada. Catarina sorriu, mas sentiu um leve desconforto por estar ali entre tantas pessoas que não conhecia. Vestia um vestido simples que Dona Teresa havia insistido para que ela usasse. Quando desceu para o pátio, alguns olhares curiosos se voltaram para ela, menos afinal. Quase todos na região sabiam quem eram os funcionários da fazenda. E Catarina ainda era uma novidade. Valentim estava conversando com alguns vizinhos perto da fogueira quando percebeu a presença dela. Por um instante, sua conversa parou no meio da frase. Ele a observou atravessar o pátio, a luz das lanternas refletindo suavemente em seus cabelos, e algo inesperado atravessou seu olhar normalmente contido. Catarina não percebeu imediatamente, ocupada em acompanhar Clara até uma mesa onde algumas crianças brincavam. Depois de um tempo, a música começou e algumas pessoas passaram a dançar no centro do pátio. Catarina observava de longe quando um dos peões da fazenda, claramente embriagado, aproximou-se cambaleando. O cheiro forte de bebida chegou antes mesmo de suas palavras. Ora, então é você, a nova babá que apareceu por aqui, disse ele com um sorriso torto, que fez Catarina imediatamente se sentir desconfortável. Ela tentou se afastar educadamente, mas o homem deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Não precisa ter vergonha. A festa é para se divertir. Catarina tentou manter a calma. Eu só tô procurando a Clara... Mas o peão segurou levemente o braço dela, insistindo. Fica um pouco... Dança comigo. Foi nesse instante que uma voz firme cortou o ar atrás deles. Solta ela. O tom não foi alto, mas carregava uma autoridade que fez o homem congelar imediatamente. Catarina virou o rosto e viu Valentim parado a poucos passos, o olhar duro fixo no peão. O silêncio ao redor pareceu crescer em segundos. O peão soltou o braço dela rapidamente, tentando rir para disfarçar. Calma, patrão. Era só brincadeira. Valentim não sorriu. Deu mais um passo à frente e agora sua presença parecia ocupar todo o espaço. Na minha fazenda ninguém toca em uma mulher sem que ela queira. O homem murmurou um pedido de desculpas e se afastou rapidamente, desaparecendo entre as pessoas. Por alguns segundos, Catarina e Valentim ficaram frente a frente, ainda sentindo a tensão do momento. Você tá bem? Perguntou ele, agora com a voz um pouco mais suave. Catarina assentiu, ainda surpresa com a forma como ele havia aparecido tão rapidamente. Estou obrigada. A música continuava tocando ao fundo, mas naquele instante parecia distante. Valentim estendeu a mão para ela de maneira inesperada. Então, já que estamos aqui, talvez ele estivesse certo sobre uma coisa. Catarina franziu levemente a testa. Qual? Valentim respondeu com um leve sorriso que quase ninguém via nele. Que essa festa é para dançar. E pela primeira vez, desde que chegou à Fazenda dos Milagres, Catarina sentiu algo diferente da fuga e do medo que haviam marcado seus últimos dias. Sentiu que talvez estivesse começando a nascer ali algo que ela não esperava encontrar. Uma nova chance de sentir seu coração bater por outro motivo. A música continuava tocando no pátio iluminado pelas lanternas, mas para Catarina tudo parecia acontecer em um ritmo mais lento naquele instante. A mão de Valentim ainda estava estendida diante dela, firme, esperando uma resposta. Catarina hesitou por um segundo. Fazia muito tempo que não se permitia um momento leve assim. Nos últimos meses, qualquer situação social vinha acompanhada do medo de provocar a irritação de André. Mas ali, naquela fazenda cercada de pessoas que pareciam respeitar profundamente o homem à sua frente, o ambiente parecia diferente, mais seguro, né? Ela colocou a mão na dele.
Valentim a conduziu até o espaço onde alguns casais dançavam e a banda tocava uma música sertaneja lenta. No começo, Catarina manteve certa distância, tentando controlar o nervosismo que sentia, mas Valentim não parecia um homem acostumado a gestos desrespeitosos ou invasivos. Sua mão repousava com cuidado nas costas dela, guiando os passos com naturalidade. Você dança bem, comentou ele após alguns segundos de silêncio. Catarina deu um pequeno sorriso. Eu não dançava há muito tempo. Valentim não perguntou o motivo, mas parecia entender que havia mais naquela frase do que ela estava disposta a explicar naquele momento. Depois de alguns minutos, Catarina começou a relaxar. Pela primeira vez, desde que chegou à fazenda, sentia algo parecido com tranquilidade. A música terminou e os dois se afastaram um pouco, ainda próximos demais para ignorar a tensão que havia surgido entre eles. Valentim olhou para ela por alguns segundos antes de falar novamente. Você apareceu aqui do nada, numa madrugada sem dizer muita coisa sobre sua vida. Mas Clara confia em você. E isso significa muito para mim. Catarina baixou o olhar por um instante. Não estava pronta para contar tudo, mas também não queria mentir. Eu só precisava de um lugar para recomeçar, disse com sinceridade. Valentim assentiu lentamente. Às vezes a vida obriga a gente a recomeçar mesmo quando não estamos preparados. O tom da voz dele carregava uma experiência pessoal que Catarina ainda não conhecia completamente. A festa continuou por mais algumas horas, mas depois daquele momento, algo havia mudado entre eles. Olhares que antes eram apenas curiosos, agora carregavam algo mais profundo. Mais tarde, quando boa parte dos convidados já estava indo embora, Catarina caminhou até o celeiro para buscar uma das bonecas de Clara que a menina havia esquecido ali durante as brincadeiras. O lugar estava quase vazio e silencioso, iluminado apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. Catarina encontrou a boneca sobre um fardo de feno e estava prestes a sair quando ouviu passos atrás dela. Era Valentim. Por alguns segundos nenhum dos dois disse nada. O silêncio parecia carregado de algo que ambos estavam tentando ignorar desde o início da noite. Você deveria descansar, disse ele finalmente, mas sem dar um passo para se afastar. Catarina segurava a boneca de Clara nas mãos, mas seus olhos estavam presos aos dele. Talvez, respondeu em voz baixa. O espaço entre os dois parecia menor a cada segundo. Valentim passou a mão pelos cabelos, como se estivesse lutando contra uma decisão interna. Eu não deveria, murmurou quase para si mesmo. Catarina sentiu o coração acelerar. Não deveria? O quê? Perguntou suavemente. Valentim não respondeu com palavras. Em vez disso, deu um passo à frente. O beijo aconteceu de forma inesperada, carregado de uma mistura intensa de desejo contido e emoções, que ambos tentaram evitar desde que começaram a se observar naquela fazenda. Catarina correspondeu, sentindo o mundo ao redor desaparecer por alguns instantes. Não houve pressa nem exagero. Menos apenas dois corações que, depois de muito tempo marcados por perdas e medos, finalmente encontravam um momento de conexão verdadeira. Naquela mesma noite, dentro da casa grande da Fazenda dos Milagres, eles se entregaram a um sentimento que parecia inevitável. O que nenhum dos dois imaginava era que aquela decisão, tomada em momento de emoção e proximidade, acabaria mudando o destino de todos naquela fazenda de uma maneira muito maior do que poderiam prever. Os dias que se seguiram aquela noite pareceram mais leves para Catarina do que qualquer outro momento desde que chegara à Fazenda dos Milagres. Algo havia mudado entre ela e Valentim. Mesmo que nenhum dos dois tivesse falado diretamente sobre o que aconteceu no celeiro depois da festa. Não houve promessas, nem grandes declarações. Mas os olhares trocados no café da manhã, as conversas curtas no final da tarde e os pequenos gestos silenciosos deixavam claro que havia agora uma ligação entre eles. Clara também parecia perceber a mudança. A menina vivia sorrindo quando via os dois juntos e às vezes dizia coisas que faziam Catarina corar, como quando comentou certa vez: papai tá sorrindo mais depois que você chegou. Valentim fingiu não ouvir, mas Catarina percebeu que ele realmente parecia diferente. O homem fechado e silencioso que ela conhecera naquela madrugada agora demonstrava, aos poucos, um lado mais humano, mais próximo. Em algumas noites,
Depois que Clara dormia, eles conversavam na varanda da casa grande observando o céu cheio de estrelas que só o interior conseguia mostrar. Valentim contava histórias da fazenda, de como havia herdado aquelas terras do pai e de como o lugar sempre foi parte da vida dele. Catarina, por sua vez, contava pequenas partes de seu passado, omitindo ainda os detalhes mais dolorosos sobre André. Mesmo assim, a confiança entre os dois crescia de forma natural. Foi algumas semanas depois que Catarina percebeu algo estranho em seu corpo. Primeiro vieram os enjoos pela manhã, depois o cansaço constante e uma sensação diferente que ela não conseguia explicar. No começo tentou ignorar, mas uma manhã, enquanto preparava o café na cozinha com Dona Torisa, precisou correr até o banheiro com uma tontura repentina. A governanta observou tudo com atenção silenciosa, como se já tivesse visto aquela cena muitas vezes antes. Horas depois, Catarina foi até a pequena farmácia da cidade mais próxima, comprou um teste de gravidez com as mãos tremendo e voltou para a fazenda com o coração disparado. Fez o teste sozinha no banheiro do quarto onde dormia. Os minutos de espera pareceram intermináveis. Quando finalmente olhou o resultado, o mundo pareceu parar por um instante positivo. Catarina levou a mão à boca, sentindo uma mistura intensa de surpresa, medo e uma alegria profunda que ela não esperava sentir. Um bebê, um filho. Durante alguns minutos, ela apenas ficou sentada na beira da cama, tentando organizar os pensamentos. Pensou em Valentim, em Clara, e imaginou como seria contar aquela notícia. Apesar da surpresa, uma parte dela acreditava que aquilo poderia ser o início de uma nova família. Catarina passou o resto do dia tentando encontrar o momento certo para falar com Valentim. Mas, antes que tivesse essa chance, algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pela pequena rua da cidade para comprar algumas coisas no mercado, Catarina sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ouviu uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar. Então é aqui que você está escondida. Catarina parou imediatamente e o sangue pareceu desaparecer de seu rosto. Quando se virou lentamente, encontrou o olhar frio e familiar de André parado a poucos metros dela. Ele sorria daquele jeito que sempre a fazia sentir medo. Achou mesmo que eu não ia te encontrar? Perguntou ele, dando alguns passos em sua direção. Catarina tentou se afastar, mas antes que pudesse reagir, André segurou o rosto dela com força e a beijou à força no meio da rua. Catarina reagiu imediatamente, empurrando-o com toda a força que tinha. Nunca mais encoste em mim, gritou com raiva e medo ao mesmo tempo. André apenas riu, como se aquilo fosse um jogo divertido para ele. O que Catarina não percebeu naquele momento foi que, do outro lado da rua, parado ao lado de sua caminhonete, Valentim Albuquerque tinha visto toda a cena. E para ele, o que parecia um beijo à força. Parecia algo completamente diferente. Valentim ficou imóvel por alguns segundos ao lado da caminhonete, olhando na direção de Catarina e André, de onde estava. Ele não tinha conseguido ouvir as palavras, nem perceber claramente o empurrão que Catarina deu depois. Tudo que seus olhos viram foi o momento em que André segurou o rosto dela e a beijou. Uma sensação pesada atravessou seu peito imediatamente, misturando surpresa, frustração e uma dor inesperada, que ele não imaginava sentir novamente depois de tantos anos. Sem dizer nada, ele entrou na caminhonete e voltou para a fazenda antes que Catarina pudesse sequer perceber que ele estava ali. Enquanto isso, Catarina permaneceu na rua por alguns segundos, tremendo de raiva. Você é doente, disse ela para André, tentando manter a voz firme. Eu nunca mais quero te ver. André apenas deu de ombros, como se estivesse se divertindo com a situação. Você pode fugir o quanto quiser, Catarina, mas você sempre acaba voltando para mim. Ela virou as costas e foi embora o mais rápido que conseguiu, tentando controlar o coração acelerado. Durante todo o caminho de volta para a fazenda, seus pensamentos estavam voltados para outra coisa. A notícia da gravidez. Apesar do susto com André, Catarina ainda acreditava que Valentim ficaria feliz quando soubesse. Afinal, nas últimas semanas, eles haviam construído algo que parecia verdadeiro. Quando chegou à fazenda, encontrou Valentim no escritório da casa principal. Ele estava sentado atrás da mesa, com a expressão dura que Catarina lembrava de ter visto apenas na primeira noite em que chegou ali. Precisamos conversar, disse ela, tentando sorrir apesar do nervosismo. Valentim levantou o olhar lentamente.
e algo em seus olhos fez Catarina sentir um frio no estômago. Não era o mesmo olhar de antes. Havia ali uma distância que ela não compreendia. Mesmo assim, ela respirou fundo e decidiu falar. Eu fui à cidade hoje e aconteceu algo que eu preciso te contar. Valentim não respondeu, apenas permaneceu observando. Catarina colocou a mão sobre a barriga quase de forma instintiva antes de continuar. Eu tô grávida? Por alguns segundos, o silêncio dentro do escritório pareceu esmagador. Valentim se levantou da cadeira devagar, passando a mão pelo rosto como se estivesse tentando processar aquelas palavras. Mas quando falou, sua voz não carregava alegria, apenas uma frieza inesperada. Grávida, grávida, repetiu ele. Catarina sentiu, esperando qualquer sinal de emoção. Mas o que veio em seguida destruiu completamente aquela esperança. Valentim deu um pequeno sorriso amargo e balançou a cabeça. Engraçado, porque isso é impossível. Catarina franziu a testa, confusa. Como assim? Como assim? Valentim a encarou diretamente, e suas próximas palavras caíram como uma sentença pesada entre eles. Depois que minha esposa morreu no parto da Clara, eu fiz uma vasectomia. O mundo pareceu girar ao redor de Catarina por um instante. Valentim! Isso não significa que ele não a deixou terminar. Eu vi você hoje na cidade, disse ele com a voz agora carregada de decepção. Bi, obeio. Catarina regalou os olhos, tentando entender. Não foi o que você pensou? Chega, interrompeu ele, elevando a voz pela primeira vez. A dor que Valentim carregava desde a morte da esposa parecia ter encontrado uma nova forma de explodir naquele momento. Eu te dei confiança, deixei você entrar na minha casa, na vida da minha filha, e é assim que você retribui? Catarina sentiu as lágrimas encherem os olhos, mas tentou manter a calma. Ele me beijou à força, eu empurrei ele. Você não viu isso? Valentim desviou o olhar por um segundo, mas a mágoa parecia falar mais alto. Não importa mais. Ele apontou em direção à porta. Arrume suas coisas, Catarina. Você vai embora da minha fazenda hoje? As palavras atravessaram Catarina como uma lâmina. Sem conseguir dizer mais nada, ela saiu do escritório com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Minutos depois, com uma pequena mala nas mãos, caminhava em direção à porteira da Fazenda dos Milagres, sentindo que tudo o que havia começado a construir ali estava desmoronando diante de seus olhos. O que ela não sabia era que a pior parte daquela noite ainda estava por acontecer, porque alguém estava esperando por ela na escuridão da estrada. A estrada de terra parecia ainda mais silenciosa naquela noite quando Catarina atravessou a porteira da fazenda dos Milagres com uma pequena mala na mão. As lanternas da varanda da casa grande brilhavam ao longe, ficando cada vez menores à medida que ela caminhava. Cada passo era pesado, não apenas pela tristeza que apertava seu peito, mas também pela sensação de injustiça que ainda ecoava em sua mente. Valentim nem sequer havia permitido que ela explicasse direito o que realmente tinha acontecido na cidade. Catarina levou a mão à barriga de forma instintiva, tentando encontrar forças no pequeno segredo que carregava dentro de si. Apesar da dor daquele momento, havia também uma certeza profunda dentro dela. Aquele bebê era inocente de tudo aquilo, e ela faria qualquer coisa para protegê-lo. As lágrimas escorriam silenciosas enquanto ela caminhava pela estrada mal iluminada pela lua. Foi então que ouviu passos atrás dela. Lentamente, o corpo inteiro se enrijeceu antes mesmo de se virar. Quando finalmente olhou para trás, sentiu o coração despencar. André estava ali, parado a alguns metros atrás, com um sorriso frio no rosto. E em sua mão, brilhando sob a luz fraca da lua, estava uma arma. Achou mesmo que podia fugir de mim para sempre? Disse ele em tom baixo, dando alguns passos na direção dela. Catarina recuou instintivamente. André, isso acabou. Vai embora? Bora. Mas ele parecia não ouvir. Os olhos dele estavam tomados por uma obsessão perigosa. Você era minha e agora tá lá dentro daquela fazenda com outro homem. Catarina sentiu o medo crescer dentro de si, mas também uma coragem inesperada.
Eu nunca fui sua. A frase pareceu acender algo ainda mais sombrio em André. Ele ergueu a arma um pouco mais. Se você não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Naquele mesmo instante, um dos funcionários da fazenda, que tinha visto Catarina sair chorando pela porteira, percebeu a presença de André na estrada e correu até a casa principal para avisar Valentim. Quando ouviu o que estava acontecendo, Valentim sentiu o sangue gelar. Sem pensar duas vezes, correu pela estrada escura com o coração batendo forte no peito. Cada passo vinha acompanhado de uma culpa esmagadora. As últimas palavras que dissera a Catarina ecoavam em sua mente como um erro impossível de apagar. Quando finalmente avistou a cena, menos André apontando a arma para ela, menos um medo profundo tomou conta dele. "Larga essa arma!" gritou Valentim ao se aproximar rapidamente. André virou o corpo, surpreso. "Fica onde está!" respondeu apontando a arma agora na direção dele. Catarina sentiu o pânico crescer. "Valentim, não chega perto!" gritou ela, mas ele não parou. Sem hesitar, avançou sobre André. Os dois homens começaram a lutar no meio da estrada, tropeçando na poeira enquanto tentavam controlar a arma. Catarina assistia à cena com o coração na garganta, gritando para que parassem. Durante a luta, o dedo de André pressionou o gatilho involuntariamente. O disparo ecoou pela noite como um trovão. Catarina sentiu um impacto rápido no braço. O tiro havia passado de raspão, mas o susto foi tão grande que suas pernas cederam e tudo ao redor escureceu. "Catarina!" Valentim largou André imediatamente e correu até ela. O desespero em seu rosto era impossível de esconder enquanto a segurava nos braços. "Fica comigo. Por favor." As luzes da fazenda começaram a acender ao longe enquanto outros funcionários chegavam correndo. A polícia e os bombeiros foram chamados. André foi imobilizado e levado algemado, ainda tentando gritar ameaças. Valentim, porém, não tirava os olhos de Catarina enquanto ela era colocada na ambulância. Durante todo o trajeto até o hospital, ele segurou a mão dela, repetindo em voz baixa palavras de arrependimento que pareciam vir do fundo da alma. Horas depois, Catarina abriu os olhos lentamente no quarto do hospital. Valentim estava sentado ao lado da cama, com o rosto cansado e os olhos vermelhos de preocupação. Quando percebeu que ela estava acordando, segurou a mão dela com cuidado. "Me perdoa", disse com a voz embargada. "Eu deixei o medo e a dor do passado falarem mais alto. Eu devia ter acreditado em você." Catarina o observou em silêncio por alguns segundos antes de responder com calma. "Ele me beijou à força. Eu nunca te traí." Valentim fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras que agora faziam ainda mais sentido. Então levou a mão dela até o rosto. "Eu sei, e prometo que nunca mais vou duvidar de você." Catarina respirou fundo e então revelou o que ainda não tinha conseguido explicar direito. "Valentim, o bebê é seu." Ele franziu a testa, confuso. Catarina sorriu levemente. "A vasectomia não é 100% garantida. Às vezes pode falhar." Valentim ficou em silêncio por alguns segundos, completamente surpreso. E então algo mudou em sua expressão. Pela primeira vez desde a morte da esposa, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Meses depois, a Fazenda dos Milagres estava mais viva do que nunca. Na casa grande, o som de 2 bebês chorando e rindo ao mesmo tempo ecoava pelos corredores. Catarina segurava um dos gêmeos enquanto Valentim embalava o outro nos braços. Clara observava tudo com um sorriso enorme, orgulhosa de ser a irmã mais velha. Valentim olhou para Catarina com carinho e passou o braço ao redor dela. Depois de tantas dores, erros e recomeços, a vida havia dado a eles algo que nenhum dos dois esperava encontrar novamente. Uma família completa. E naquela fazenda que parecia ter sido palco de tantos momentos difíceis, finalmente florescia aquilo que sempre esteve escondido por trás do nome daquele lugar. Um verdadeiro milagre. Obrigada por ficarem conosco até o final. E até o próximo vídeo.